Vamos lá? Dar prosseguimento ao nosso trabalho? Nós já vimos no momento anterior que o aplicativo de escritório Microsoft Excel, ele trabalha com linhas e colunas. As linhas são identificadas pelos números, as colunas são identificadas pelas letras, e a união de uma linha com uma coluna forma uma célula, tá? Então, onde o cursor estiver, que é essa caixinha em destaque, quer dizer que lá eu tenho uma célula. Qual é a outra forma de eu identificar onde a célula, onde o cursor está? Qual é a célula que está ativa? Onde é que eu posso digitar? Onde o cursorzinho estiver, pessoal, é nesse ponto que você pode inserir a sua informação. Olha, eu quero aqui na linha A, linha 15, coluna A. Vou colocar como? Só uma palavra. Tá? Então, onde o cursor estiver, você vai inserir a sua informação. Você vai colocar o que você quiser, tá? Vamos iniciar agora algumas funcionalidades que o nosso aplicativo de escritório Microsoft Excel tem. Deixa eu apagar isso aqui. Como é que eu apago? Basta eu clicar e pressionar Delete. Basta eu clicar e pressionar Backspace, que são as teclas de apagar no nosso computador. Vou clicar aqui e vou pressionar Delete. Vou clicar aqui e pressionar Backspace, tá? São as teclazinhas que nós temos para apagar as informações do nosso texto, da nossa planilha, tudo bem? O Excel, como eu falei anteriormente, ele é uma poderosa ferramenta que serve para armazenar informações, vários tipos de informações. Digamos que você queira, eu vou fazer uma planilha com algumas informações dos meses do ano. Eu vou digitar o mês, janeiro. Automaticamente eu já sei que o próximo mês vai ser o quê? Fevereiro. Opa, cadê? Deixa eu voltar aqui. Fevereiro. Só que o Excel, pessoal, ele tem informações, ele já tem essas informações no banco de dados dele. Quando eu digito janeiro e eu direciono a seta do mouse, ou seja, o meu cursor em cima do mês, observem que lá eu tenho a minha seleção. É desse ponto em diante que eu posso inserir as minhas informações, certo? Observem essa setinha, essa pontinha aqui no canto, né? Ela está em destaque, né? A seta do mouse aqui, ela toma um formato diferente, ela toma um formato de uma cruz branca, né? Lá no Word, ela ficava com uma letra I maiúsculo, se você se recorda, tá? Aqui a seta do mouse, ela vai tomar, aqui na área do texto, na área da minha planilha, ela vai tomar esse formato de uma cruz branca, tá? Se eu direcionar essa cruz branca em cima desse pontinho aqui, ao lado da palavra janeiro, ela tomou um outro formato, a seta do mouse. Ela ficou uma cruz preta. Significa agora que ela tem uma outra função, essa setinha. O nome dessa função é alça de preenchimento. Como eu digitei o mês do ano janeiro, se eu clicar, manter o botão esquerdo pressionado e arrastar na linha 1 para o lado,
ele vai preencher as colunas que eu quiser com os meses do ano. Olha só, outubro, novembro, vou fechar os 12 meses. Olha, clico fora para tirar a seleção. Basta eu digitar um mês, que automaticamente clicando na alça de preenchimento, ele vai colocar nas demais células os meses seguintes. Mas ele só faz isso se começar do janeiro? Não, eu vou pegar aqui maio. Vou clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo. Qual será o mês seguinte? Junho, julho, agosto, setembro e assim sucessivamente. Se eu pegar de outubro, ele vai trazer novembro, dezembro, já vai passar para janeiro do ano seguinte. Aqui nós não estamos especificando o ano, só os meses, tá? Só para vocês verem que ele já faz a sequência numérica, a sequência dos meses para você. Ele faz isso também com os dias da semana. Deixa eu colocar aqui. Primeiro dia da semana é domingo. Clico na alça de preenchimento e arrasto para o lado. Sábado. Ele preenche com os dias da semana. Domingo, segunda, olha só. Se eu clicar na segunda, pessoal, observem aqui na caixa de fórmula, na barra de fórmula, ele me dá a palavra inteira, segunda-feira. Aqui ele não está aparecendo a palavra inteira. Por quê? O Excel, ele trabalha com um tamanho padrão da coluna, assim como da linha. O tamanho padrão da coluna dele, pessoal, é só você clicar com o botão direito e vir aqui na opção largura da coluna. A largura padrão para qualquer coluna, ou seja, para qualquer letra do alfabeto, é 8,43. A altura das linhas também, ela tem um padrão. Clico com o botão direito em cima do número e venho aqui, ó, no menu auxiliar, altura da linha. A altura da linha é 15 pontos que ele trabalha. Ah, tudo bem, isso daí eu já sei que ele faz, que ele tem esses tamanhos padrão. E como é que eu faço para eu aumentar? Observem que entre uma letra e outra você tem um espaçozinho. Olha só, eu vou direcionar a seta do meu mouse. Ela é uma cruz branca e eu vou colocar a seta do meu mouse entre as duas colunas, entre A e B. Observem que ele tomou um outro formato, de uma cruz preta com uma setinha apontando para a esquerda e para a direita. Se eu clicar, mantiver o botão esquerdo pressionado e arrastar para a esquerda, eu vou estar diminuindo o tamanho da coluna A. Observem, a palavra domingo, ela continua lá, só que ela está no espaço menor. Olhem aqui na barra de fórmula, a palavra inteira, só que aqui ela está no espaço pequeno. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o espaço dessa célula, dessa coluna. Clico entre as duas letras que eu quero aumentar o espaço da célula e observem que o meu cursor está aqui, ó, na coluna A, linha 8. Se eu deixar aqui no A6 tem problema não, ele vai aumentar a largura da coluna inteira, de A1 até A1 milhão e pouco, que é o último número que nós temos lá de linhas. Eu vou clicar e aumentar a largura da célula A. Como? Movimentando o mouse com o botão esquerdo pressionado para a direita. Vou colocar bem aqui. Ó, aumentei. Apareceu a palavra domingo, né? Até sobrou um espaço. Se eu quiser deixar justinho, basta eu voltar e deixar bem justo o espaço, certo?
vai ficar a critério, vai ficar a seu critério a questão da formatação. Vou clicar aqui em segunda-feira. Eu tenho a palavra aqui na barra de fórmula, aparece a palavra inteira, né? Só que aqui na célula eu só consigo visualizar segunda. Então eu vou ter que aumentar para poder visualizar a informação toda. Se eu aumentar demais, olha, eu consigo visualizar a informação, né? Só que o espaço ele está bem maior. O que é que eu faço? Eu vou diminuir. Clico entre uma letra e outra, deixa aparecer a setinha preta, né? Com o cursor preto, com uma seta apontando para a esquerda e para a direita. Dependendo do que você queira fazer, você arrasta para esquerda para diminuir, para a direita para aumentar o tamanho da célula, da coluna, da linha, o que você queira aumentar ou diminuir. Vou fazer a mesma coisa aqui em terça-feira. Clico entre C e D e vou aumentar um pouquinho. Apareceu? Ok. Observe que o meu cursor está aqui em segunda-feira, aqui na barra de fórmula. Eu estou aumentando a largura das minhas colunas, independente do cursor estar lá ou não, porque eu sei qual a informação que eu tenho. Olha, aumentei quarta-feira, ficou muito grande. Vou aqui diminuir para ficar bem justinho. Ó, quinta-feira. Vou aumentar. Aumentei. Sexta-feira. Aumentei, ficou demais. Vou diminuir um pouquinho para encurtar. E o sábado tá ok, tá cabendo aqui dentro, né? Tá? Isso para você ver, ó. Trabalhei com os meses do ano. Vou clicar aqui em março, vou na alça de preenchimento e vou arrastar para baixo. Ele vai me trazer os meses na sequência de março. Mesma coisa aqui nos dias da semana. Se eu quiser dar prosseguimento na coluna, basta eu vir na alça de preenchimento e arrastar para baixo. Ó, de segunda a domingo. De quinta-feira, aí ele prossegue. Sexta, sábado, até onde eu quiser. Por um acaso, eu vou pegar aqui o sábado, aí eu arrasto até aqui. Mas eu não vou precisar de tudo isso. O que é que eu faço? Estando selecionado, observa que a coluna toda ela está selecionada. Por quê? Porque ela está em destaque. Basta eu voltar na alça de preenchimento, clicar, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e volto. Que aí ele vai apagando aquilo que eu não quero. Eu vou deixar de sábado a sábado. Ó. Sábado a sábado. A minha coluna, ela tá do tamanho do sábado, só que observe que eu tenho segunda-feira, que é um pouco maior, né? Então eu vou aumentar do tamanho da segunda-feira, que aí toda a coluna do sábado vai estar baseada na largura da palavra segunda-feira, tá? Meses do ano, dias da semana, eu também posso fazer, pessoal, a sequência numérica. Eu fiz aqui na alça de preenchimento para baixo, né? Eu posso fazer para cima também, pessoal. Mesma coisa. É só clicar, manter o botão esquerdo pressionado e arrastar. Deixa eu aumentar aqui a largura dessa coluna. Para você ver, ó, sexta aí para cima, quinta, anterior, quarta. Tá? Isso ele vai fazendo tanto para cima quanto para baixo, quanto para a direita quanto para a esquerda. A sequência numérica, pessoal, 1, 2. Você tem que dar para o Excel pelo menos 2 intervalos para ele saber de quanto em quanto você quer a sua sequência. Para eu selecionar os 2 números, basta eu clicar no primeiro e arrastar para o segundo. Eu faço a seleção sempre com a cruz branca, ó, pessoal. Eu quero selecionar essa coluna aqui todinha, tá? Clico no domingo, na palavra que eu quero, no caso aqui domingo, mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto para cima. Eu estou selecionando essa coluna.
tá? Eu selecionei essas palavras. A partir daqui eu posso formatar aqui no botão negrito, colocar cor da fonte, tá? Eu posso formatar. Eu vou clicar em quinta-feira e arrastar para baixo. Posso formatar aqui também, ó. Colocar itálico, tamanho da fonte 14, vai aumentar, ó. Vou aumentar aqui a largura. Aumentei a largura. Tudo bem? Vou colocar uma cor. Vou colocar verde. Ok? Tá, agora eu vou selecionar os números. Vou pegar o número 1 e o número 2. Eu disse para ele que eu quero a sequência que os números vão pulando de 1 em 1. Vou na alça de preenchimento e vou arrastando para o lado direito, até o número que eu quiser. Vou fazer até aqui, vai dar 12, tá? Observe que ele colocou os números, né, na ordem numérica, sequencial de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, até o 12. Se eu quiser que eu fazer a ordem numérica dos números pares, eu tenho que dar um intervalo para ele de 2 números. Número 2 e o próximo número par é o número 4. Seleciono os 2 números para ele entender. Agora o intervalo é de 2 em 2. Clico na alça de preenchimento, que ele toma o formato quando você coloca aqui nesse pontinho verde, ó. Fica uma setinha preta, uma cruz preta. Você clica e vai arrastando para o lado. No caso aqui eu estou fazendo para o lado. Ele fez a sequência de 2 em 2, de 2 ao 24. Agora eu quero de 3 em 3. Basta eu dar o intervalo que eu quero. 3 e 6. Vamos fazer na linha agora. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer na linha. 3 e 6. Para você ver que ele faz tanto na coluna quanto na linha. Eu tenho os 2 números, né? Eu selecionei. Vou aqui nesse pontinho verde. Coloco a setinha do mouse. Ela toma outro formato. E arrasto para baixo. Aí ele me deu a sequência de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, pulou de 3 em 3. Vou colocar aqui, já tenho 6, eu vou colocar o 12. Então a minha sequência é de 6 em 6. Selecionei os 2 números, vou na alça de preenchimento e arrasto para baixo. Tá? Então, essa sequência, pessoal, de organização, ele faz tanto dos meses do ano, ele faz dos dias da semana. Não preciso ter o trabalho de digitar, basta eu digitar uma palavra. Como ele sabe que é uma sequência, ele vai na alça de preenchimento, clica e arrasta para o lado, para cima, para a direita, para a esquerda, para onde você precisar colocar informação. Fiz aqui a sequência numérica de 1 a 12. Se eu fosse fazer uma relação, né, precisasse colocar números de 1 a 50, em vez de digitar, né, basta fazer o intervalo que eu quero, ou seja, colocar o primeiro e o segundo número, 1 e o 2. Então, automaticamente o próximo vai ser o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Fiz aqui a sequência numérica dos números pares, porque eu dei o intervalo 2 e 4, automaticamente ele sabe que o próximo é o 6, o 8. Aqui eu fiz o intervalo de 3 em 3. E nessa outra coluna, na coluna B, eu fiz intervalo de 6 em 6. Tudo bem? Eu vou renomear essa planilha aqui. Clico com o botão direito e clico em renomear. Vou colocar aqui o nome de teste 1, só para exemplificar, pressionar Enter. Pessoal,
uma coisa muito importante que você deve fazer e tomar cuidado é em salvar o seu trabalho, tá? Por quê? Porque se você está na sua casa e você não tem um aparelho que segura a energia enquanto o seu equipamento estiver ligado, no caso de um computador, se você tem um notebook, a bateria do seu notebook ela segura a carga para você salvar o seu trabalho, para você desligar o seu computador de forma segura. Se o meu computador está com meu notebook está com a bateria viciada, ele só funciona se estiver ligado direto na internet, na tomada, né? Se desse uma queda de energia agora, por exemplo, eu iria perder todo o meu trabalho, porque eu ainda não salvei. Então é sempre muito importante você salvar o que você está fazendo logo no início. Você começou o teu trabalho, você salva, tá? Para quê? Para você não correr o risco de perder todo o seu trabalho. Por exemplo, você está fazendo uma resenha para a faculdade. Você está na 10ª página de eu tenho que fazer uma resenha de 15 páginas. Você está na 10ª página e você não salvou, provavelmente, se der uma queda de energia, você vai perder todo o seu trabalho. Então, é muito importante você, ao começar a trabalhar no aplicativo, você já salvar o seu arquivo. Tudo bem? Como é que eu salvo? Eu posso vir aqui no menu Arquivo, salvar como? Aí ele vai perguntar onde é que eu quero salvar. Eu quero salvar no meu computador, no meu notebook, no meu celular. Quero salvar neste PC. Aí ele me dá as opções de eu escolher um local ou para eu procurar onde eu quero salvar. Eu vou clicar aqui em procurar. O seu computador ele tem uma pasta padrão para você salvar os seus arquivos, que é a pasta Meus Documentos. Olha aqui, computador, documentos. Essa é a pasta padrão que o computador traz para você salvar todas as suas informações. Caso você queira, aí você pode salvar em um local específico, tá? Mas, por padrão, ele salva em Meus Documentos. Aqui ele traz o nome do arquivo. Qual é o nome do meu arquivo? Eu vou colocar aqui atividade Excel 1. Ele dá o tipo do meu arquivo. O tipo do meu arquivo é do Excel, que eu estou trabalhando, né? Aqui ele diz quais pastas tem onde eu vou salvar. Onde é que eu vou salvar? Em Meus Documentos. Eu já sei onde é que vou salvar. Na pasta Documentos. Já dei o nome do arquivo, atividade de Excel 1. Para finalizar, basta clicar no botão Salvar. Aí ele vai salvar as suas informações. Como é que eu sei que está salvo? Basta você olhar aqui na barra de títulos, olha. Atividade de Excel 1.xlsx. Pessoal, esse XLSX, isso é a extensão do arquivo. Se você for parar para analisar e prestar atenção, no Excel, no Microsoft Word, no editor de textos, aqui ele vem DocX, DOCX. Aqui no Excel ele vem XLSX, tá? É a extensão. É como se fosse o sobrenome do seu arquivo, porque cada programa ele tem uma extensão. Para quê? Para aquele arquivo abrir especificamente naquele programa. Porque eu não consigo abrir um documento de texto aqui no Excel. Eu não consigo abrir uma planilha dentro do Word. Eu não consigo abrir uma apresentação do PowerPoint dentro do Word. Cada programa ele vai abrir no seu aplicativo específico, tá? Então,
Mais na frente também nós vamos falar um pouco mais sobre a extensão dos arquivos, que é para identificar em qual programa aquele arquivo foi feito, tá? Salvei o meu arquivo, ele está salvo isso aqui, tá? Para nós exemplificarmos. Eu vou começar uma nova planilha aqui, clico no botãozinho de mais, ele abriu, ó, planilha 2. A minha primeira é a planilha teste 1, a minha segunda que eu ainda não dei nome é planilha 2. Mas observe que eu ainda estou no meu arquivo atividade de Excel 1, tá? Isso aqui para vocês entenderem. Eu estou trabalhando com uma outra planilha dentro do mesmo arquivo. Tudo bem? Agora nós vamos ver como o Excel trabalha. Vamos trabalhar com a funcionalidade dele de executar cálculos. Vamos começar a executar cálculos aqui dentro do Excel. Tudo bem? Vou digitar o número 1. Vou digitar aqui o número 5. E você viu, para eu movimentar o meu cursor, basta eu pressionar as setas direcionais. Para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Tá? As setas direcionais, elas servem para você navegar dentro da sua planilha. Você pode navegar com o mouse ou você pode navegar com as setas direcionais para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda. Onde é que eu estou agora? Eu estou na coluna A, linha 2, ou seja, eu estou na célula A2. Olha aqui a caixa de nomes. Então, a partir daqui da A2 que eu posso inserir as minhas informações. Eu vou somar esses dois números aqui. Eu vou somar aqui ao lado, na coluna C. 1 mais 5. Você quer confirmar que é esse cálculo que você quer fazer? Basta você pressionar Enter. Olha só. Não fez nada, né? Por quê? Para o Excel saber que você quer fazer um cálculo nessa célula específica, você tem que, eu vou colocar aqui na D agora, você tem que começar sempre com sinal de igualdade, pessoal. Para o Excel, o sinal de igualdade, ele representa, bom, agora ele vai querer fazer um cálculo. E eu quero somar o número 1 mais o número 5. Pressiono a tecla Enter. Olha só. Aí eu volto lá. Basta eu clicar ou pressionar a seta para cima e vou lá no meu resultado. Olha só, o resultado é 6. Para que conta? Aqui na barra de fórmula ele me diz qual foi a conta que eu utilizei para chegar nesse resultado. 1 mais 5 é igual a 6. Sempre que você pressionar Enter no teclado, pessoal, o cursor ele vai para a linha de baixo, tá? Toda vez que você pressionar Enter, ele vai para a linha de baixo. Ele confirma o que você digitou naquela célula e vai para a linha de baixo, tá? Agora o Excel, pessoal, ele é bem prático, né? Vamos fazer mais um cálculozinho aqui, ó. 3, vou pressionar a seta para direita para ir para a coluna B. 8, vou pressionar a seta para direita para o cursor ir para a minha direita. Vou digitar o número 5. Vou pressionar seta para a direita. Se eu pressionar Enter, ele vai para a linha de baixo. Eu vou somar esses três números agora, pessoal. Começo com sinal de igualdade. Eu quero somar o 3 mais o 8 mais o 5. Bom, eu já disse para ele que eu quero. Como é que ele sabe que eu quero calcular? Porque eu comecei com sinal de igualdade. Olha só. Clico de novo.
na célula do resultado e observem qual fórmula, qual o cálculo que o Excel utilizou para chegar nesse resultado. Ele somou o 3, o 8 e o 5. Tudo bem? Sempre começo com sinal de igualdade para dizer que nessa célula vai ser feito um cálculo. Pessoal, como nós já falamos, o Excel ele trabalha com linhas que são especificadas pelas letras e trabalha pelas colunas, né, que representam o alfabeto, e trabalha com linhas que representadas pelos números, e a união de uma linha e uma coluna forma uma célula, tá? Por que eu estou explicando isso de novo? Que a partir de agora nós vamos trabalhar com algumas funções do Excel. Vocês observaram que aqui eu trabalhei com um número, né? Eu disse que eu quero somar especificamente o número 3, o número 8 e o número 5. Mas caso eu precise mudar um desses 3 números aqui, pessoal, se eu, no lugar do 5, não é 5, eu errei esse número, eu quero 7. Basta eu digitar o número e pressionar Enter. O meu resultado mudou? Não, porque no meu resultado eu especifiquei que eu queria o número 3, o número 8 e o número 5. Então, o Excel ele fez um cálculo específico para mim. Só que, nesse caso, se eu quiser mudar qualquer número e o meu resultado mudar automaticamente, eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Vou colocar aqui o 6, vou colocar o 3 e vou colocar o 2. Eu vou trabalhar com o endereço onde o número está. O que é o endereço? É a linha e a coluna onde esse número está. O número 6, ele está na coluna A, linha 5. O número 3, na coluna B, linha 5. E o número 2, ele está na coluna C, linha 5. Deu para entender? Então, aqui na coluna D, eu vou calcular esses endereços. Eu já sei que para o Excel saber que eu quero fazer um cálculo, eu tenho que começar com o sinal de igualdade. Qual o primeiro endereço que eu quero somar? Eu não quero somar, eu vou somar os números que estão no endereço. Eu quero o A5. Olha só, ele destacou lá o endereço que eu coloquei aqui, ó, A5. O que é que eu vou fazer? Uma soma. Mas, qual é o próximo endereço que eu quero somar? É o número 3. Só que onde o 3 está? Ele está na coluna B, linha 5. Olha só, ele já localizou o endereço para mim. Eu quero continuar somando 3 números. Onde é que está o terceiro número que eu quero somar? Ele está na coluna C, linha 5. Observem, eu não trabalhei com os números 6, 3 e 2. Eu trabalhei com o endereço onde o número está. Coluna e linha. Ou seja, eu trabalhei com a célula que o número está. Por que isso? Vamos ver agora. Se eu pressionar Enter, o que é que vai fazer? Ele vai confirmar que é esses são os números que eu quero somar. Deu 11. Certo? 6 mais 3, 9, mais 2, 11. Tudo bem? Observem aqui, eu coloco no resultado e vou aqui na barra de fórmulas. Olha só, o que foi que ele fez? Ele somou o que está na A5, mais o que está no B5, mais o que está no C5.
Agora, pessoal, eu trabalhei com o endereço onde o número está. Você observou que aqui em cima, quando eu troquei um número, o resultado não mudou. Por quê? Porque eu tinha especificado que eu queria somar 3 mais 8 mais 5. No lugar eu coloquei o 7, ele não modificou a fórmula. Só que aqui, na linha de baixo, eu já coloquei o endereço onde o número está. Então o Excel, automaticamente agora, se eu precisar mudar algum número, ele vai adequar ao resultado. Por exemplo, se eu tirar o número 3 e digitar, por exemplo, o número 5, eu vou digitar, como já está selecionado, já coloquei o cursor no número 3, basta eu digitar o número 5 e pressionar Enter. Observem o resultado, ó. Automaticamente ele acrescentou o valor, ele somou o valor 5 ao meu cálculo. Por quê? Porque eu especifiquei as células, eu não coloquei valores como eu tinha colocado aqui no meu cálculo anterior. Aqui eu tinha especificado que eu queria somar o 3, o 8 e o, no caso aqui estava 5, vou até voltar com 5, tá? Aqui eu pedi para fazer o resultado aqui, coloquei o sinal de igualdade e pedi para somar o 3, o 8 e o 5. Ele somou. Não tá errado, está certo. Só que para a gente trabalhar no Excel, pessoal, a gente tem que trabalhar com o endereço onde o número está. Por quê? Porque a hora que você precisar alterar um número, fazer alguma modificação, automaticamente o resultado vai ser alterado. Eu vou colocar aqui no lugar do 2, eu vou colocar 8. Pressiono Enter e observem o meu resultado. Ele mudou automático. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o endereço onde o número está, ou seja, a célula. Ele está somando o que tem dentro do A5 com o que tem dentro do B5 com o que tem dentro do C5. Então, essa é uma das funcionalidades do nosso aplicativo de escritórios, o Excel. Tá? Aqui eu fiz soma. Eu posso fazer, eu tenho as 4 operações, 10 e 5. Bem aqui eu vou fazer uma subtração. Só que eu vou trabalhar com o endereço onde o número está. O número 10, ele está na coluna A, linha 7. Então, eu vou colocar aqui A7. Agora, eu vou fazer uma subtração de quem? Do número 5. O número 5 está em qual endereço? Na coluna B, linha 7. Então, eu vou colocar B7. Aí, ele vai fazer a minha subtração. 10 menos 5 é igual a 5. Entendido até aqui? Agora eu vou fazer uma multiplicação. Eu não vou colocar outros números, eu vou trabalhar com 10 e com 5. O 10 está na coluna A, linha 7. Olha lá, ele até destacou. Multiplicação, pessoal, é o asteriscozinho que está em cima do número 8, tá? Eu vou multiplicar com o 5, que está na coluna B, linha 7. Olha lá, ele achou o que tem na coluna B, linha 7. Vou pressionar Enter. 10 vezes 5, 50. Agora eu vou fazer uma divisão. Começo com o sinal de igualdade. O número 10, lembrando, ele está na coluna A, linha 7. O divisão, pessoal, é a barra. É essa barrazinha, tá? Vou dividir pelo que está na coluna B, linha 7. Opa, faltou B. B, linha 7. 2 vezes não, senão ele vai lá para o BB7. Eu só quero B7. Olha só, ele achou. Então, 10 dividido por 5 dá 2.
Se eu mudar qualquer um dos dois números aqui, automaticamente todas as 3 operações que eu fiz, baseadas nesses 2 números, elas vão sofrer alteração. Eu vou colocar aqui 22 no lugar do 10. Observem os 3 resultados, a multiplicação, o primeiro foi a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão. Observem, olha, 22 menos 5, 17, 22 vezes 5, 110, e 22 dividido por 5 deu uma fração, 4,4. Vou colocar uma soma aqui, só para ficar melhor subentendido. Igual, eu quero somar o número 22, só que eu não vou colocar o 22, eu vou colocar o endereço dele, A7, o sinalzinho de mais, normal, mais o número 5, só que eu não vou colocar o número, eu vou especificar o endereço, B7, tudo bem? Pressiono Enter, tá aqui, 22 mais 5, 27. Se eu mudar o número 5, se eu colocar outro valor, ele vai modificar as 4 operações. Eu vou colocar aqui o número 8. E observem que as 4 operações sofrem alteração. Por quê? Porque nós trabalhamos com o endereço onde o número está. A primeira, eu vou colocar aqui, vou colocar em caixa alta para vocês verem. Divisão. Opa. Divisão. Aqui vai ser uma multiplicação. Aqui é uma Não, a primeira é subtração. Divisão. Aqui é subtração. E o último eu fiz uma adição. Entendido? Como eu trabalhei com endereço, qualquer número que eu altere desses 2 aqui, automaticamente o meu resultado vai ser alterado, tá? Em vez de 22 aqui, eu vou colocar 48. Observem lá o resultado. 48 menos 8, a subtração. 48 multiplicado por 8, a nossa multiplicação. 48 dividido por 8, a nossa divisão. 48 mais 8, aqui é o resultado da nossa adição. Tá, pessoal? Então, aqui é uma das funcionalidades que o Excel tem. Nós trabalhamos aqui, por enquanto, com as 4 operações. No nosso próximo encontro, nós vamos ter mais funções do Excel. E antes de fechar, nós vamos salvar. Como eu já tenho um nome para o meu arquivo, né, atividade Excel 1, eu já salvei, eu vou renomear a planilha. Eu vou colocar fórmulas, pressiono Enter para confirmar. Eu só dei o nome da planilha, ainda não salvei meu arquivo. Se eu clicar aqui no botãozinho fechar, observe que ele me pergunta o que é que eu quero fazer com esse meu arquivo. Eu quero salvar ele? Eu não quero salvar o que eu fiz? Ou eu quero cancelar e continuar aqui? Eu vou cancelar e continuar aqui. Eu vou clicar nesse atalhozinho aqui, que é esse disquete, que é o botão salvar. Pronto. Como o meu arquivo já tem um nome, ele salvou essas alterações que eu fiz no meu arquivo. Agora eu posso fechar ele sem problema, tá? Por isso que é importante você, ao começar a fazer seu trabalho, você já salvar o seu arquivo.